que a igreja nos oferece para uma profunda revisão de vida e para que Deus volte a ser o centro da nossa vida. Se nós pegarmos o texto de hoje do Evangelho, do Salmo e da leitura, vamos falar muito claramente sobre a confiança em Deus. Mas antes de falar sobre a confiança, o texto do Evangelho é um dos textos do Evangelho utilizados para, de forma muito incisiva, muito clara, mostrar a doutrina da igreja, que é uma herança da doutrina judaica, e que a igreja não crê na comunicação dos livros com os mortos. Há um intercâmbio espiritual pela prece. Isso está presente no segundo livro de Macabeus, onde nós oramos e intercedemos por aqueles que foram. E aqueles que já foram, dada a sua condição, sobretudo aqueles que estão já a partir do juízo particular, face a face com Deus, eles intercedem por nós. Mas esta comunicação vis-à-vis, olho a olho, por meio de realidades mediúnicas e corporações, respeitamos sem crer. Mas, para nós cristãos, isso não é admissível. Cristo chega mesmo a dizer que há um abismo que não pode, há um grande abismo entre nós. Nem de lá vem para cá, nem daqui vai para lá, salvo quando a experiência da morte. E aí termina esta temática dizendo que nós temos aqueles e aquelas que pregam a boa nova do Senhor a partir da palavra, a partir da tradição viva da igreja dos 2 anos e pela função do magistério, que são o Papa e os bispos em comunhão. Eles, sobretudo a partir da carta, a partir do mandato de Jesus, quem nos ouve me ouve, quem não nos ouve a mim não ouve, e depois pelo presbitério sobre jeito da igreja, os perdoados serão perdoados, e não perdoados não serão perdoados. Então o magistério traz consigo, como diz Paulo na segunda carta de Timóteo, a missão de proteger a doutrina da igreja. E aí nós vamos para o campo da confiança que está expressa no livro do profeta Jeremias e no Salmo 1. Esse texto do profeta Jeremias ele é muito utilizado, sobretudo quando alguém está dando luta em conta de facas, ou quando alguém quebra a cara, como diz a palavra popular, ou quando alguém se decepciona do outro. Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força da carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. E aqui nós vamos entender o que significa essa confiança. Não é que nós não podemos confiar uns nos outros. Podemos e devemos. Senão seria uma confusão enorme. Já é. Vivendo, confiando nos outros. Imagina se nós não tivéssemos um mínimo de confiança, como é que seria a nossa vida, a nossa existência? Então, a questão não está em confiar uns nos outros. Devemos, sobretudo, devo eu, ser de tal forma que inspire a confiança e, por isso, respeite a confiança do outro deposita em mim. O erro, o problema está nisso. Quando eu confio no outro e quando eu coloco a minha força nas relações humanas e assim o meu coração se afasta do Senhor. O problema é este. Não é confiar uns nos outros, é achar que essa confiança nos outros, essa rede que temos é maior do que a força de Deus. E aí eu vou me afastando dele. Eu vou tirando Deus do lugar que
colocando todas e quaisquer circunstâncias da vida. Eu posso ir festa, posso ir em lazeres, atividades, convites, aniversário. Mas quando essas realidades todas começam a me roubar de Deus, também filhos, trabalhos, se tudo isso vai pouco a pouco me minando, tirando a minha comunhão com Deus, isso então gera frieza espiritual e a queda à harmonia. Por isso que o salmista diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medida de noite sem cessar. Compara essa pessoa com uma árvore plantada junto a um ribeiro, a um riacho. Pode vir a grande seca, aquela árvore sempre estará verdejante, porque suas raízes estão no Senhor. Podemos nós passar por quaisquer problemas, mas porque a nossa raiz está fincada em Deus, nós teremos a força para enfrentar os problemas. E aí, o texto termina justamente isso: é feliz quem a Deus se confia. Vou terminando o Evangelho, Lázaro e o rico Herculano, nem o nome sabemos. A questão do rico e do Lázaro ir para o céu e o rico para o inferno, não é porque Lázaro não tinha nada e o rico tinha tudo. É porque Lázaro confiava no Senhor, mas não teve nada. E o rico se afastou do Senhor. Teve tudo, então achou que estava tudo ok. Mas existem pessoas que têm muito, mas colocam sua esperança em Deus. E há outros que às vezes não têm nada, mas não se fiam, não se colocam nas mãos do Senhor. Então esta é a medida para mim e os senhores. Iremos viver em Deus à medida que eu aqui e agora, apesar do que eu tiver ou do que não tiver, se eu de fato ponho a minha vida no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora,